Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas do YouTube e também para os internautas do canal do estimado professor Eustáquio Presley. Abraço daqui também para o meu xará. Bom dia! Hoje são 10 de junho de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Com frequência mostro aqui este desenho. Henrique Agostinho Silvério mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Em fevereiro de 2021, ano passado, ele fez este desenho aqui. Eu e Elvis Aaron Presley. Um presente aqui do gentil Henrique Agostinho Silvério, que sempre comenta em meus vídeos diariamente. Pois bem, o Henrique Agostinho assistiu a um vídeo, a uma crítica recente sobre o hino nacional brasileiro. E ele pediu que eu assistisse a esse vídeo bem curto, de apenas 2 minutos e 47 segundos. Assisti ao vídeo e eu fiz uma pequena análise. E você verá agora. Então vamos aí. A minha análise sobre o vídeo aí, que o Henrique Agostinho Silvério teve aí o desprazer de assistir. Vamos lá. Henrique Agostinho Silvério, professor de desenho, mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Anteontem, quarta-feira, dia 8 do corrente mês, à noite, ele escreveu nesta página, solicitando que eu assistisse a um vídeo e fizesse depois uma análise sobre o que está contido lá. O vídeo a ser analisado agora, cujo link está nesta página abaixo, tem a duração de 2 minutos e 47 segundos. Quem fez o vídeo? Uma jovem bonita e charmosa que não conheço. Por que ela resolveu fazer o vídeo? Ela resolveu fazer o vídeo porque ficou indignada diante de um vídeo em que um rapaz critica a letra do hino nacional brasileiro. Entre outras bobagens, ele diz: o hino brasileiro é parnassiano. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Qual é o sujeito dessa frase? Porque não é as margens. As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram. Porque foda-se o povo. Não é para você entender, é só para você cantar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. O brado retumbante, objeto do verbo, é a última coisa. Que porra de hino é esse que a gente não pode cantar, que a gente não sabe o que significa? O hino nacional brasileiro é, sem dúvida alguma, uma obra-prima. Seus lindos versos nos mostram a riqueza linguística de Joaquim Osório Duque Estrada, o autor da letra. Nascido no Rio de Janeiro, ele foi poeta, crítico literário e professor. Eis aí a explicação por que nosso hino é simplesmente lindo, vibrante e contagiante. Veja, leitor, os 4 primeiros versos desse poema. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O rapaz que aparece no vídeo diz que o hino foi feito apenas para ser cantado e não entendido. E sua revolta maior recai sobre os 2 primeiros versos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas,
de um povo heróico, o brado retumbante. Osório Duque Estrada, ao longo do hino, fez uso de uma figura de linguagem que é bastante comum até nos dias de hoje. Esse recurso se chama hipérbato. Ocorre o hipérbato quando alguém inverte, ou seja, troca com intensidade os termos da oração. Esse recurso dá beleza ao texto. Na língua portuguesa, a ordem direta dos termos de uma oração se apresenta assim. Veja o quadro aí. Temos em primeiro lugar, aparece o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Pode ser objeto direto, objeto indireto. Pode ser complemento nominal. Então veja lá. E depois, no final, o adjunto adverbial. Então isso aí, gente, é a ordem direta dos termos de uma oração. Sujeito, depois o verbo, depois o complemento e depois o adjunto adverbial. Ordem direta. Mas você pode transformar em ordem inversa. Mas veja aí a ordem direta, ficaria assim, veja aí a oração abaixo. Paulo comeu bolo ontem. Veja bem, ordem direta, sujeito, Paulo, verbo, comeu, complemento, bolo, adjunto adverbial de tempo, ontem. Então isso aí é a ordem direta. Eu posso inverter isso aí e fica muito mais bonito. Posso inverter isso aí e é o hipérbato. Então veja, você leitor pode inverter esses termos, ou seja, pode mudá-los de posição. Quando você faz isso, a oração fica linda. Então veja a oração aí acima, na ordem direta. Paulo comeu bolo ontem. E agora veja na ordem inversa, eu troquei aí a posição dos termos. Ficou assim, ontem, bolo, Paulo comeu. Percebeu, leitor, como essa oração é mais bonita do que Paulo comeu bolo ontem? É muito mais bonito dizer ontem, bolo, Paulo comeu, do que Paulo comeu bolo ontem. Ficou mais bonita apenas com a troca das posições das palavras ontem e bolo. Esse recurso se chama hipérbato. Foi utilizado por você agora, leitor, e também pelo Osório Duque Estrada. Vamos voltar aos 2 primeiros versos do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Afirmei acima que a ordem direta dos termos de uma oração é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Osório Duque Estrada fez uso do hipérbato, inverteu a posição dos termos. Na ordem direta, eles ficam assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Sujeito da oração, as margens plácidas do Ipiranga. Verbo, ouviram. Complemento aí, o brado retumbante de um povo heróico. Esse complemento é um adjunto, ou melhor dizendo, é um objeto direto. Ouviram, verbo aí, ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Então, objeto direto aí, complemento, objeto direto, o brado retumbante de um povo heróico. Aí não há adjunto adverbial, mas existe adjunto adnominal. O brado retumbante aí vem de um povo heróico. De um povo heróico é o adjunto adnominal do objeto direto. Adjunto adnominal, aí uma locução adjetiva de um povo heróico. Tudo isso aí é uma locução dentro de uma oração, chama-se adjunto adnominal. Então temos aí as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, na ordem direta. Entendeu, leitor?
Osório deu vida aos termos, tudo ficando mais bonito. Em vez de as margens plácidas do Ipiranga ouviram, ele escreveu: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Em vez de o brado retumbante de um povo heróico, preferiu de um povo heróico o brado retumbante. Ficou ou não ficou mais bonito? Claro que ficou mais bonito. O rapaz do vídeo que criticou o hino está mais por fora do que bunda de índio. Ele diz assim: que porra de hino é esse que a gente não pode cantar? Que a gente não sabe o que significa. Não pode cantar? Não pode cantar? Ora, o hino nacional é cantado todos os dias, principalmente em órgãos militares e também antes de qualquer jogo de futebol realizado no Brasil e, da mesma forma, antes de qualquer jogo das seleções brasileiras, futebol, vôlei, basquete, etc. Ele diz também que o povo em geral não entende o hino. Ora, o povo em geral não lê, não pesquisa, não conhece a própria língua portuguesa, economia, estatística, etc. E pior, não conhece as leis. Imagine o rapaz do vídeo desejando que as leis sejam elaboradas de forma fácil para que todos os brasileiros entendam. Seria um absurdo, não é mesmo, leitor? Como afirmei no início do vídeo, até hoje, escritores fazem uso do hipérbado. Não é coisa do passado, como muitos pensam, e aparece principalmente em poesias modernas, que, sem o hipérbado, perdem a beleza. Veja um exemplo com o cantor Milton Nascimento, em sua Canção da América. Ele diz assim: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Veja o período. Assim falava a canção que na América ouvi. Existe o hipérbado aqui. Milton, para embelezar o texto, trocou as posições dos termos. Na ordem direta ficaria assim: a canção que ouvi falava assim na América. Milton usou o hipérbado para que seu texto ficasse mais bonito. Escreveu assim: assim falava a canção que na América ouvi. Imagine, caro leitor, o rapaz do vídeo criticando também o Milton Nascimento por não ter escrito na ordem direta. Um absurdo, não é mesmo, leitor?